amigos do canal Indicações de Teologia. Hoje vamos apresentar para vocês o livro Engajamento Cultural, um curso intensivo sobre questões contemporâneas e as diferentes perspectivas cristãs. Joshua Chatraw e Karen Swallow Prior. Bem, desde já a gente vê que ele é brochura, tá? O livro Brochura da editora Thomas Nelson, com exatamente 414 páginas, que nós vamos conhecê-lo agora. Bem, iniciando aqui, ele vem com essa proteção aqui, que eu acho muito boa, para a proteção de capa, para não machucar principalmente os cantos. Essa parte aqui do início vem com a indicação de grandes mestres do mundo evangélico, de escolas e seminários evangélicos, indicando esse livro aqui, tá? E ele é uma edição de 2021, como a gente vê aqui, nesta parte aqui, que é o da ficha catalográfica. Bem aqui eu vou tentar mostrar para vocês, a letra é pequena. Ele é classificado como Bíblia, Interpretação, Cultura e Teologia, tá? E agora a gente vai conhecer o sumário. Aqui no sumário, começa com a introdução, o cenário atual, tá? Primeira parte, mãos à obra. Capítulo 1, Cristianismo e Cultura. Capítulo 2, o modo como se narra a Bíblia e o engajamento cultural. Capítulo 3, engajamento cultural como virtude. Parte 2, questões contemporâneas. Capítulo 4, sexualidade. Sexualidade pura e simples, com Todd Wilson. Uma defesa exegética do casamento tradicional, com Robert Cagnon. A arte de amar nossos vizinhos LGBTQLEA+, com Rosarina Butterfield. Gênero e sexo, com Michael Bird, repensando o relacionamento entre pessoas do mesmo sexo, Matthew Venus. A resposta teológica e pastoral para a disforia de gênero, com Matthew Manson. Avaliação psicológica cristã da disforia de gênero, com Mark Arhouse e Julia Sadusky. Perguntas para discussão. Aqui, capítulo 5, o papel do homem e o papel da mulher. Guias mais diferentes, Andy Alsup. Homens e mulheres são chamados para a liderança, com T.C. Harrison Wahan. A beleza de colocar o lar no centro da vida, com Owen Strachan. O lugar da mulher é em casa e fora dela, com Kathleen Bitts. Perguntas para a discussão. Capítulo 6. A vida humana e a tecnologia reprodutiva. A fertilidade in vitro é a favor da vida? Stephen e Brian Bell. Os argumentos contra a fertilização in vitro, Jennifer La. O tratamento biotecnologia reprodutiva como bem e consumo, Charles Camossi. Uma abordagem ampla para a ética reprodutiva, com Ellen Petrodollar. Provida na teoria e na prática, com Karen Swallow Prior. Karen Swallow Prior. Aborto é assassinato, Kenneth Magson. Perguntas e para a discussão. Capítulo 7, a migração e raça. Identificação de dois lados da questão racial, Walter Strickland II. Os desafios do racismo dentro das igrejas evangélicas, Lisa Fields. A questão racial que enfrentamos, com Ron Miller. Por que os cristãos devem apoiar os imigrantes, e Liz Dong Ben Lowell. Reformulando debates sobre a migração, com Joshua Chatraw. Perguntas para a discussão.
Capítulo 8. A criação e o cuidado das criaturas. A mudança climática é uma questão cristã, com Jonathan Moore. A necessidade de cautela ao defender políticas para lidar com as mudanças climáticas, com Timothy Terrell. Deus se importa com os animais e nós também, Joel Salatin. A agropecuária eficaz é uma boa mordomia, com Tom Pittman. A proteção dos animais como uma causa cristã, com Christine Gutlebel. Perguntas para discussão. Capítulo 9. A política. Uma visão conservadora para a reforma política dos Estados Unidos, com Robert George. O engajamento político segundo a opção beneditina, com Rod Dreher. Uma visão paleobatista, com Nathan Finn. A contribuição de Abraham Kuyper à política, com Vincent Bacot. Cristão e democrata, com Michael Weir. Perguntas para discussão. Capítulo 10. Trabalho. O trabalho também é uma plataforma para o evangelismo, com Alex Shediak. O trabalho como cumprimento do mandato da criação, com Jeremy Treat. O chamado para a administração responsável, com Darrell Bock. O cristianismo precisa de uma perspectiva econômica global, com Matthews Loftus. Os ciclos de trabalho e descanso, com Kyla Snow. Perguntas para discussão. Capítulo 11. A arte. A criatividade como expressão do amor de Deus, com Makamoto Fujimura. A arte pela fé, com W. David Taylor. Encontrando a história de Deus por meio da arte, com Taylor Worley. A arte contemporânea é a vida cotidiana, com Jonathan Anderson. Quando a arte passa a ser pecaminosa, com Cap Stewart. Perguntas para discussão. Capítulo 12. Guerra, armas e pena de morte. Argumentos contra a pena de morte. Methel Arbo. A pena de morte é bíblica e justa? Joel Carter. Quando a guerra é justa? Bruce Riley Oxford. Bem-aventurados os pacificadores, com Ben Witherington III. É preciso limitar o porte de armas, com Rob Sheckman. Será que as armas podem ser pró-vida? Karen Swallon Prior. Perguntas para discussão. Parte 3. Seguindo em frente. Capítulo 13. Engajamento cultural orientado pelo Evangelho. Capítulo 14. Criando cultura, com Andy Crouch. Índice. Bem logo após do sumário, nós encontramos aqui a parte de agradecimentos, tá? E logo depois vem a parte de introdução ao cenário atual. Eu vou fazer agora, colocar a tampa de caneta aqui para que você possa ver o tamanho da letra. Primeiramente, dizer que a página é amarelada. Isso é bom porque vai facilitar a sua leitura noturna sobre esse livro aqui. E a letra é de um tamanho médio, certo? Apenas pequena nessa parte aqui das citações que vem embaixo do livro, tá? Mas a letra mesmo é de tamanho médio. Aqui já no primeiro capítulo, Cristianismo e Cultura, a gente já percebe que ela mantém aquela letra média, tá? É o mesmo formato em todo o livro. Só que aqui nós já percebemos, eu vou colocar para vocês aqui, que já vem um subtópico que ele não consta no sumário. Então o livro tem outros subtópicos que nós vamos mostrar aqui. Por exemplo, esse aqui, definições de cultura, ele traz essas definições de cultura. Aqui também outro subtópico, as 3 dimensões da cultura, para que você possa ter uma compreensão já do que vai encontrar, para depois ele começar a descrever o pensamento. E também outros subtópicos, tipo a cultura traz sentido às coisas, a cultura determina as sensações. Tudo está aqui dentro do livro, tópicos
e subtópicos que não estão descritos no sumário, tá? A cultura se replica. Isso no capítulo 1. E ele traz aqui no final a sua conclusão, e também aqui no final também de cada folha, em várias folhas você vai ver as referências. Ele não traz no final, ele vai trazer aqui em cada folha as referências de onde ele tirou o seu pensamento, tá? Bem, como vimos no capítulo 4, a partir dele, no sumário, nós percebemos que sempre no final de cada capítulo vai haver perguntas para discussão. E sempre serão 10 perguntas, tá? 10 perguntas sobre os assuntos que foram tratados em cada capítulo para a reflexão do leitor. Quero mostrar para vocês aqui, nesse grande tópico que estava descrito no sumário, o trabalho como cumprimento do mandato da criação, outros subtópicos que são encontrados aqui, por exemplo, a primeira mudança da ocupação para a vocação, a segunda mudança do lucro pessoal para o bem comum, a terceira mudança da visão limitada para a visão holística da obra de Deus. Tá? E aqui já encontramos o chamado para a administração responsável, a Bíblia e a ciência econômica, com Darrell Bock, o dinheiro e o indivíduo, economia empresarial, os valores cristãos e a reflexão econômica. Tá certo? E o cristianismo precisa de uma perspectiva econômica global, com Matthew Loftus. Aqui não encontramos, ele foi direto, tá? Ele não encontramos nenhum subtópico, tá certo? Bem, já aqui no final do livro nós temos a parte do índice. Esse índice trata de índice de assuntos, tá? Em que você vai pesquisar o nome de um assunto e vai ter aqui o nome da folha para que você facilite a sua pesquisa dentro do livro, tá? Além de uma leitura que você pode fazer de capa a capa, esse livro vai trabalhar para você e vai servir como um livro de pesquisa também, tá? Trazendo assuntos bem contemporâneos do mundo de hoje. Bem, este foi o Engajamento Cultural, um curso intensivo sobre questões contemporâneas e as diferentes perspectivas cristãs, da editora Thomas Nelson. Agradeço a você que esteve conosco até aqui. Peço desculpas, a minha voz está muito prejudicada pela rouquidão e também pela gripe, tá? E agradeço a você por ter ficado conosco. Peço que compartilhe nossos vídeos. Tem sempre alguém precisando conhecer os livros que aqui são apresentados. Se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber as notificações quando sair um vídeo novo aqui do canal. Deixe seu comentário é muito importante para a gente. E desde já, fique com Deus.